Tá filmando já? Bom, eu sou o Mogli. Tô em processo, né? Com essa coisa de nome, né? Agora eu tô numa onda. A questão do trabalho se coloca na minha vida, na vida de todo mundo, né? Mas se apresenta na minha vida, ela exige que eu tenha uma outra dinâmica com a questão de identidade, com a questão de nome. Então agora, por conta de trabalho, eu tenho esse nome que é Mogli Saura. Esse é meu nome. Que Mogli, né, vem na vida, vem da vida, e Saura está relacionada a uma história da minha infância, enfim. A gente pode falar disso depois. Mas eu vim daqui de São Paulo, né? Vivi muito aqui, essa região. Muito não, vivi um tanto essa região. Eu entrei em contato com... A existência da arte chegou na minha vida em 2005, quando eu conheci um cursinho popular que tem aqui na Rua da Consolação, chamado ACPUSP. E lá eu participei de um grupo de teatro, né? De teatro amador, com a pessoa que eu considero mestre, que me iniciou, né, nessa vida, que é o Luciano Mendes de Jesus, meu mestre de teatro. E esse cursinho, ele é um cursinho de esquerda, né? E naquela época ele tinha uma pegada bem radical mesmo. Tanto que o foco não era nem tanto, ao meu ver, o foco não era nem tanto a universidade, mas fazer trabalho de base de formação política, assim, né? E aí eu chego nesse ambiente, né, onde tinha o teatro, com uma pegada experimental muito foda, uma pegada de corpo muito foda, e esse ambiente do cursinho, quando eu começo a entrar em contato com essa galera universitária, né, marxista, anarquista, hippie, pessoas que manejavam conceitos de uma forma um pouco diferente do que se convenciona manejar, tentando olhar um pouco mais para isso, né? Acho que é esse é um momento decisivo onde eu começo a ter mais atenção para isso, né? Já trazia questionamentos em relação à vida, em relação às dinâmicas sociais, às desigualdades, enfim. E lá isso toma outro corpo. Lá eu tenho encontro com a arte já num processo político muito forte, declarado, e é onde eu conheço o movimento Passe Livre daqui de São Paulo. E dentro desse movimento encontrei ali um nicho que tratava da questão artística muito de forma ativista e militante, de forma um tanto até utilitarista, não num sentido ruim também, né? Mas se apropriando da plasticidade estética para conversar de outras formas, né? Então era o Exército de Palhaço, né? Que teve em vários lugares do mundo. É uma ideia, é um desses não é modelo nem forma, mas tática de ativismo global, né? Que se espalha aí
no final da década de 90, e táticas de guerrilha, mas também modos de vida, muito mais pra mim, modos de vida que interessam, né? E aí no Exército de Palhaço, a questão da arte e a questão da política, como eu tinha falado, estava no cursinho, toma uma dimensão, uma concretude, enfim, muito mais profunda, mas também muito mais imanente, como se diz, superficial mesmo, né? Superficial a pele, e muito mais pulsante, né? É diferente de um palco. A ideia era muito mais de performance, embora eu não falasse performance naquela época, eu falasse em intervenção. A gente falava muito em terrorismo poético, arte-sabotagem e de leve anti-arte, de leve, quase nem chegava, isso é depois. E aí, nesse processo, com o Exército de Palhaços, com o movimento anarcopunk, né, que eu encontrei ali nesse percurso, muito no passe livre. A partir disso, eu já em vários processos familiares de ruptura, desconstrução, enfim, participo, começo a vivenciar o movimento de ocupação urbana, né? Nessa linha, na linha anarcopunk, né? E a partir daí, a questão do cotidiano, a questão da criação, e aí quando a gente fala de criação, a gente, né? A arte, né? Criação de outras perspectivas, outras formas, outras narrativas, outras existências. Nisso a anti-arte vem como, mais uma vez, esse cuidado com os conceitos, né, que a gente vai tendo na vida. A anti-arte vem como não ferramenta, enfim, vem aí dar algum suporte, mediar, enfim, as práticas de vida, né? E aí, então, o porquê de fazer arte, né? Começo nesse processo, continuo numa perspectiva ético-política de vida. Então, a princípio eu tinha uma visão dos movimentos sociais, a princípio, quando eu cheguei no rolê, tipo, acho interessante o movimento negro, né, o movimento gay na época, né, e o movimento feminista, acho interessante, e sinto que não há mas sinto que é muito fragmentado, sinto que não me sinto. E aí quando eu conheço a galera narcopunk, isso também em relação à arte, né? A arte também fragmentada. Estou vivenciando, mas não me sinto pertencente dessa categoria, no sentido de nicho mesmo, de bolha, de grupo, né? E aí, quando eu conheço a galera, assim, tipo, eu vejo o acolhimento disso tudo, né? Junto com uma proposta de criação, uma proposta de destruição, uma proposta de invenção de outros modos de vida que estão em diálogo direto, estão em conversa direta com as pautas sociais, né? Com questionamento, a desconstrução do que é a nossa vida, do sistema, né? E aí, muitas questões assim, né? Eu sempre tive muita dificuldade com a formalidade, sempre tive dificuldade, embora eu adore
né? Porque também a gente vai pegando a existência, né? Do devir. Então é isso. Sempre tive muita dificuldade com a formalidade, com o pertencer a um grupo, um determinado grupo. E com o punk não foi diferente, né? Com a contracultura não foi diferente. Eu nunca bati no peito pra falar que era anarcopunk, enfim. E aí a arte, no sentido de criação, sempre me foi o por onde conseguir existir. Porque eu sempre fui louca. Por isso. E aí a gente precisa de uma legitimidade. Ou a gente é criminosa, ou você vai mesmo pra vida. Ou você é criminosa, ou você é louca, e aí o Estado vai te direcionar muito bem. Ou você é artista. Também você vai ser bem direcionada, né? Ou não. Direcionado em relação a quê, né? Enfim, eu consegui direcionar, consegui me conduzir nesses meios, né? Consegui me conduzir, sobreviver, viver, criar nesses meios. E o elemento arte, nesse sentido, é muito no sentido de construção de si, né? Construção de si. Construção da existência como obra, né? E esse ambiente no qual eu me desenrolei, né? É muito produtivo. Aí a gente começa a olhar para as coisas e uau, trabalhar para quê? Né? O que eu vou trabalhar? Seja no que for. Vou reciclar, né? Vou pegar do lixo, vou pegar do excedente, vou pedir, vou roubar, vou ocupar. E foi isso que a gente foi fazer da vida. Essa foi a nossa arte. Então, por exemplo, o Exército de Palhaço é um exemplo. Agora vou dar outra referência de estratégia artivista. Iomango, né? Fraga, Iomango. Eu vivenciei muito a estética disso, performática. Então a gente fazia intervenções divas, Iomango. Eu e uma bicha assim, a gente se montava drag, pegava umas bolsas enormes, colocava ursinho de pelúcia, flauta, umas embalagens de produtos já usados, colocava na bolsa e várias etiquetas de serigrafia assim, que a gente tinha feito de Iomango, colava no mercado e fazia uma ação assim, com uma galera, né? Chegavam as drags fazendo a festa, né? E falando sobre Iomango, com todo mundo esparrando, dando oficina, chamando a atenção dos seguranças, colando etiquetinha Iomango, metendo na bolsa, nas toras, na frente dos seguranças. Existiam momentos, a performance tinha momentos. Então tinha um momento de chegar e pedagógico, então a gente conversa com os consumidores lá do mercado, conversava com alguns trabalhadores, funcionários sobre Iomango, ensinava as pessoas a mangar, né? E depois tinha um momento de desbaratinar, que era mangar nas toras, chamando a atenção, fazendo aquele bafão assim, os seguranças todos virem atrás, e aí, enquanto isso, as pessoas normais, performando normatividade, faziam a festa, mangavam muito. E aí, enfim, a gente colava rolê Marcha da Maconha, fazia a larica do ato, esses rolês assim, além do nosso cotidiano, né? Aí eu fui em cana também, várias vezes por isso, né? Enfim,
gente é louca, a gente é artista, a gente é criminosa. A gente tem que ter em mente sempre. E... Bom, meu mango. Então é isso, é assim que a gente vivia, né? Assim que eu vivo, esse é o sentido de fazer arte, recriar gestos, repensar o espaço, as dinâmicas do espaço. O espaço nos manda fazer como? O espaço nos direciona o nosso fazer, a objetivação da prática, né? Os territórios, né? Condicionam o corpo, todo momento, todo território. O que a gente pode falar, o que a gente não pode falar, o que a gente pode fazer. Então esse é o sentido, esse é o porquê. Não sei se eu falo mais ou se você faz outra pergunta, porque aí eu poderia já ir citando. Porque daqui pra frente eu vou acabar falando de todos os outros projetos, anteprojetos que estão nessa linha. É isso. A prática é essa, basicamente. É isso. Na anti-arte, na contracultura, nisso que eu tô falando, o rolê é fluxo, né? É um fluido. Antes de... Desde criança, tenho alguma produção estética acontecendo dissidente, diferente da normalidade, assim, sabe? Então, eu me travestia, eu já me amulherava de criança nas filmagens de brincadeira de João Kleber. Então, sempre no teste de fidelidade eu era a modelo, a prostituta, enfim. E na infância, nas festas, fazia strip, né? Então, alguns registros que eu me lembro aqui da passagem de alguns fluxos estéticos pela minha vida. Mas como chega oficialmente, é pela música. Então, ganhei um violão do meu tio, né? Ele me ensinou e eu tocava, sempre gostei de tocar, né? Violão, cantar também. Toquei muito Caetano. Só que quando eu vivencio esse momento que eu estou dizendo da anti-arte, eu já nem piro nisso. Então, como se deu a estética? Teve o teatro, aí já desembocou para uma história de intervenção, que caiu pro palhaço. E aí eu fui vivenciar palhaço, e é quando eu vou morar na rua. Antes de morar em ocupação, essa área eu habitava nesse momento, 2007. E aí... Aí seca a boca, né? Aí então é algo que naquele momento eu chamava de intervenção, né? Só que quando eu fui viver a rua, eu vivia o palhaço todos os dias, eu dormia de maquiagem. Acordava toda borrada, ia lá, botava uma outra camada, ou lavava o rosto, tinha meus pontos de água, por um tempo conseguia banho no Sesc, enfim. Vivi bem a rua, mas eu já nem sei, é vida, né? Porque no meu processo é arte e vida, né? É sempre nessa fronteira e... Eu talvez chamaria de performance isso, talvez, mas eu não sei. Eu também não acho estranho. Esses conceitos todos me são muito estranhos. Mas é isso, eu vivia essa história, né? Então, onde eu tô? Eu tô na performance, só que é numa condição muito marginal. Então não é reconhecido como arte isso. E essa é a questão da anti-arte, a questão política, né, existencial, pra mim. Mas, claro, quando eu falo pra mim é uma babaquice, eu tô dizendo a sociedade.
nunca consegui ter forma, entendeu? Nunca consegui me adestrar segundo a lógica do trabalho. E aí eu me aproprio nesse momento de arte como artista marginal. Então nesse momento, enquanto linguagem, eu era palhaça, artista marginal, né? Palhaça desgraçada, né? Dizia. Tem palhaço que é engraçado e tem palhaço que é desgraçado, né? E era pra ganhar dinheiro, assim. O lance era pra ganhar um trocado, só que é isso. O trabalho sempre nos coloca... Isso é muito importante pautar. O trabalho está sempre nos colocando... Suas perguntas são relativas a isso. Isso é legal a gente pensar. É muito importante a gente saber que a gente está sempre trabalhando, de alguma forma. A gente está sempre no registro de uma designação, de uma repartição que vai te colocar em determinado fluxo de capital. E aí eu fazia farol para conseguir um trocado, só que a vivência e o seu trabalho é a sua vida, né? Por isso reivindicamos o antitrabalho nesse sentido político, ético, estético, existencial, que é: eu tô sempre na rua, tô sempre na performance, tô sempre pedindo dinheiro para as pessoas e recitando poesia e cantando, pedindo comida e fazendo... Nossa, tinha uma época de surto mesmo, que eu andava assim pela Avenida Paulista e olhava as coisas, eu olhava a polícia e parava no frente do carro da polícia, saca? E permitia o fluxo mesmo de catarro, né? E andava... Já nessa época eu já estava nesse processo queer escancarado, né? Então quando eu saio da casa da minha mãe e vou viver esse rolê de rua, a forma queer já me toma de assalto, sem que eu saiba, sem que eu nem conhecia queer nessa época. Eu fui ouvir queer nesse rolê, pouco tempo depois, mas não havia entendido também. Enfim, o que quer entender? Entendi naquele momento. E então é isso, né? Essa antiforma, esse não lugar da linguagem. Porque eu dançava na rua e cantava também. Mas eu vou tentar ser mais objetivo pra gente. Performance, música, composição, poesia, arte de rua, né? Swing de fogo. Acho que é isso. Eu tenho pensado, hoje em dia, nesse rolê de me montar pro trabalho, eu tenho pensado em, hoje, né? Ritual, performance, música e os meus escritos, que, enfim, eu não sei que tipo de literatura é meus escritos. Pode ser poesia. A minha deformação, ou desformação, ou transformação, e é tudo isso, né? Se dá, então, nesse tipo de vivência. Então, por exemplo, anarcofunk. Ô, meu bem, o que é isso? É pop. É própolis, meu amor. Gratidão. Dá um beijo pra câmera, Deus. Quer dar um beijinho? Quer dar um beijinho no ombro assim, ó? É isso, né? Minha formação é a minha vivência. No meio disso tudo, vira e mexe eu me envolvi em cursos, né? Em vivências, workshops, teatros de rua. Acho que o que foi mais forte mesmo foi a história do teatro a princípio. Depois eu vivi uma história com um coletivo, com o meu professor de teatro, inclusive, que era o Grupo do Trecho, de amigas, pessoas queridas daqui de São Paulo. Entrei em contato com o Luiz Fugante nessa época, que é um filósofo que eu admiro bastante, que eu me alimento muito da produção estética dele, inclusive muito
do que eu tô falando. Você vê que tem uma ressonância muito forte. Então é filosófica na vida, né? Formação filosófica na vida, com esses encontros, sempre CRUSP. Então eu estou em relação também com a universidade de alguma forma, a Universidade Marginal, CRUSP, né? Moreja do USP, os corredores, as conversas. Nunca fui de colar em grupo de estudo, assim. As ocupações, mais do que nada. A minha formação mesmo é o movimento, posso dizer. Movimento. As ocupações, a rua, o ativismo, as manifestações de rua e as intervenções em manifestação, as práticas de ação direta. E essas coisas esses encontros mais formais com esses espaços de cursos são interessantes, são potentes. Mas eu acho que depois desse momento do teatro vem o Butô, é isso, vem o Butô. Em 2011, num processo de crise profunda, né? Crise com tudo, crise com o meu processo artístico, com o meu processo enquanto ativista. Sem saber o que fazer da vida, um processo extremamente crítico em relação, ou seja, eu sobrevivia nesses meios, eu conseguia sobreviver nesses meios, consegui nesse momento precário, somente no limite da legitimidade deles para mim, e isso era um processo crítico, crise, né? Sempre no fazer artístico também. Veja que a própria construção do pensamento, a estética já é, você percebe, já é a arte. E aí, nesse rolê com o Butô, com a minha mestre, tenho muitos mestres, muitas mestras nessa vida. É a Adega Olmos, né? Minha parceira, que me iniciou no Butô. Ela tem um curso que chama Mitologia de um Corpo. E aí quando eu entro pro Butô, minha perspectiva, consigo sair de um momento em que eu tava, na real, a dança, né? Entrei também em contato com o contato. Entrei em contato com a improvisação. Contato e improvisação, e daí era um momento de muito tensionamento racionalista e não estava conseguindo dar vazão mais. Por isso essa crítica extremamente pesada, essa crise. E aí, beleza, eu pulei pro abismo, né? E é quando no Butô, eu me reconecto com toda uma história de ancestralidade que vem tanto de origem familiar quanto de uma viagem que hoje eu manejo por ancestralidade sem origem. Um conceito que está se formando em mim, que está brotando. Que é o Butô me trouxe essa perspectiva outra da inumanidade. Então ele deu continuidade no processo de crítica anticivilizatória, crítica ao trabalho, né? Ele trouxe uma potência para a compreensão disso que está para além da razão, que está fora da razão, desarrazoada. Aí já é uma conversa em relação à loucura, uma conversa muito densa, uma conversa muito sutil, mas o Butô me trouxe a possibilidade de falar
e a impossibilidade, né? E lidar então com a impossibilidade, com a inexistência. Eu já estava vindo anteriormente de um processo de negação total, de não, o que você faz? Eu vivo, respiro. De negação total de uma forma. Eu estava vindo desse processo. Quando eu chego no Butô e vejo a possibilidade de me deformar, né? Me desformar enquanto ser humano, né? Dessa dor mesmo, da colonização, do adestramento dos corpos, da civilização, isso traz uma alegria. Isso traz uma alegria que ninguém vai entender. Quem não vivencia, só quem vivencia, só quem sabe o que é você, a sua existência, sabe da alegria que é a gente ser o que a gente é. E essa é a potência queer na minha vida. Que vai para além de qualquer designação, vai para além de qualquer rótulo, vai para além de qualquer pertencimento a uma caixa. Nesse sentido, eu tô fora. Mas eu também não tenho muito de... É isso, esses limites entre categoria, entre dentro e fora. Não tenho muito disso. O Butô traz essa possibilidade, inclusive, de pensar não nessa perspectiva categórica do limite, mas do prolongamento. Pensar enquanto prolongamento. A transformação de uma árvore. Qual é o limite que define o galho do tronco, da folha, do fruto? Quais são os limites? Os limites são categóricos, são limites de uma perspectiva, enfim, a gente sabe, né? Da biologia, enfim, sei lá, da botânica, qualquer porra, sei lá. Mas quando a gente pensa a partir do prolongamento, não, né, estancado, como é o processo de transformação disso? Como isso muda em termos de graduação? Como a matéria vai graduando até se tornar outra coisa que possa discernir? Essa noção de devir, é isso que interessa no processo. Então, quanto à formação, eu acho que por aí. Tava dando uma cagada quando eu tive uma sacada. Eu tava dando uma cagada quando eu tive uma sacada. Criar por necessidade, nunca por vaidade. Criar por necessidade e nunca e vai criar. Reinventar, experimentar. No recicle das ideias é que eu vou me virar. Revirando e vasculhando o que dá pra utilizar. Tirar o podre dos conceitos pra poder se alimentar. E vai criar, reinventar, experimentar. Interessante, essa pergunta diz respeito primeiro ao público, né? A ideia de público, e aí no processo com a anti-arte, essa divisão entre público e artista foi uma das primeiras coisas que me tomou de assalto. E eu nunca liguei para público, nunca fiz nada para público. Não é isso que eu faço. Muita gente me questiona em relação a isso. Diz que sempre que a gente faz algo é pra alguém ver, né? Também. Não é para alguém ver. Estou vivenciando um lugar, um momento, uma prática. A performance não se trata disso, né? Fazer algo para alguém ver.
se a gente for para radicalidade, se a gente for para a existência, se trata de modos de descobrir outros modos de vida, poder criar potência, e é isso, na imanência, plasticidade, né? Formas infinitas, e desconstruir e destruir as formas existentes. Então, nesse sentido, é isso, nunca fiz nada para público. Eu gosto da história da prostituição xamânica. Essa foi uma história em que a relação com as pessoas que estavam ali foi foda. Isso é próprio do Butô. De que na construção do corpo, na minha perspectiva de Butô, né? Na concepção de corpo no Butô, na Caos Butô, mas aí eu estou me apropriando também de um conceito que vem da minha maestra, né? Fala em 5 musculaturas, pentamusculaturas. Uma das musculaturas no Butô é o externo. A 5ª musculatura. Nesse sentido, o meu corpo, entende? Tudo é em conexão, em prolongamento, em força. Porque na dança, vou falar as musculaturas, vai ajudar. Primeira musculatura aparente. Tudo que se vê em primeiro plano. Segunda musculatura interna. O que está em segundo plano, o que não se vê, o que está por trás dessa roupa, o que essa pedra não permite que se veja. Meus olhos, quando você não consegue ver o que está por trás, os meus órgãos internos, mas também o que está atrás de mim, mas ainda não. A terceira musculatura é a musculatura da alma. Os sonhos, os desejos, os medos, a história, o meu pensamento. A quarta musculatura é a musculatura invisível, que é quando a coisa acontece. Quando realmente não sou eu. Não é um sujeito. E a 5ª musculatura, e aí sim, como eu dizia, musculatura estrangeira, que é os carros que passam, uma criança que nasce, um corpo que morre, tudo que acontece, entende? Então, nessa perspectiva de pentamusculatura, os músculos do corpo do Butô, que seria corpo, né? Não tem limites específicos. Embora mantenha o caráter da diferenciação do que é o que, do que se vê, do que se sente, de onde se está manejando. Eu estou manejando aqui, eu estou manejando em cima daquela árvore. Eu estou manejando um órgão interno junto com uma história, onde está meu pensamento? De onde veio o pensamento? Do meu cu, do meu umbigo? E o que as pessoas estão vendo? Então, nesse sentido, é isso. Não é isso aí. Não é público. Pra mim, por isso que o Butô, eu acho maravilhoso a vivência da causa do Butô. A gente conseguir produzir esse acontecimento. E é por isso que a gente está vindo com um ritual performance. Porque meus processos são rituais. O meu ritual é cotidiano. O meu cotidiano é naturalmente subversivo. Espontaneamente, eu não faço nenhum esforço.
não fico levantando bandeira, não falo nada que não seja o que tem de ser dito. E qual que era a segunda pergunta? O público e... ninguém me chama pra fazer trampo. Não, ninguém me chama. No meio, eu sinto que não há um reconhecimento no meio artístico. E eu acho que é isso mesmo, simplesmente. Agora eu estou no momento de talvez buscar reconhecimento. Estou fazendo um site, enfim, estou lidando com trabalho, tenho essa maravilha na minha vida, né? E que muda a minha dinâmica, muda a minha estratégia. E aí por isso me convém fazer um vídeo e falar da minha existência, e botar a minha estética, contar a minha história, a fim de trazer uma percepção sobre arte, sobre vida, que eu realmente vejo muito pouco. Nos espaços comerciais nem, né? Mas mesmo eu falo até de pessoas relativamente próximas. Sinto que, enfim, é isso. Não me chamam pra fazer trampo, mas vamos começar a chamada aqui pra frente. Eu sei disso, porque eu tô fazendo esse movimento. É isso, eu não fiz esse movimento anteriormente. Mas os espaços em que nos convidavam a vivenciar a narcofunk, por exemplo. Então, agora vem a outra parte, porque seria mentira se eu falasse que não, ninguém me chama. Ninguém me chama pra fazer nada. Mentira. A gente tocava nas ocupações urbanas, né? A gente tocava nas greves, a gente tocava em encontros de funk, em comunidades, no morro, isso no Rio de Janeiro. A gente tocava em espaços também. Eu sempre estive em relação com o rolê institucional, né? De alguma forma. Não seria anti-arte à toa, essa negação, né? A gente fazia invasões, invadia eventos mainstream, eventos do capital, da arte, por contatos de dentro, né? Por contatos que eram convidados, umas bichas que era chamava a gente para fazer o babado, a gente chegava lá fazer o babado. Isso com a narcofunk, vários eventos desse tipo. E nas movidas mais informais, sarau, né? Mais informais eu digo que é do movimento social, informais em relação à arte, né? São as ocupações, as comunidades, favela, né? E os festivais, né? Os encontros, aí dentro da contracultura mesmo. Vez ou outra tem algum chamado, houve, né? Chamado por alguma instituição. A gente fez um babado no CCJ com a narcofunk, fez uma história no Virada Cultural. E com o Butô, aí já a parada é... Porque as parcerias são diferentes. A parceria no Butô é com o Glaucus Noia, um amado, um querido, um parceiro, mestre também. Que a gente está numa história junto há muito tempo, nessa história de rua, de ocupação. E a gente se encontra na produção, na criação estética, com essa história da Caos Butô, que ele trouxe a história da Caos Dança. E aí ele puxava as vivências de Caos Dança, vivenciei isso, me afetei por isso. Beleza, fui fazer Butô. Em algum momento juntamos, assim. Surgiu Caos Dança Butô. Hoje, com o Marcelino Bessa, com a minha mana Andressa Zanetti, com a Isa. Eu
tenho essa parceria muito forte com o Buton, né? E o Glaucus, ele tem uma outra entrada. O Glaucus, ele tem outros contatos, então isso me coloca numa outra rede. E aí a gente fez... É isso, a gente tem umas histórias com espaços institucionais, né? Ainda relativamente informais, alternativos, mas com uma pegada muito mais próxima desse capital da arte do que as vivências com anarcofunk, com o Coyote também, né? As coisas que eu vivenciei. Então, como eu disse, essa história de nunca conseguir me estabelecer em determinado meio, não me estabelecer, me ficar em um meio, né? Então eu acompanho o trabalho das minhas amigas, a criação ética e estética das minhas amigas, que é o que faz sentido para mim, porque a conversa é direta, que surge o meio, né, em que a coisa acontece, está relacionada à minha vivência, tem relação com a minha vida, ou seja, nesse sentido eu não consumo arte, eu não fico procurando, não fico indo atrás, eu vivo a minha vida no sentido mais territorial possível. E aí eu acompanho as minhas amigas e estou começando agora, porque eu estou entrando nessa vida de trabalho, estou começando a ver outras histórias, mas tem coisas que são inevitáveis, né? Tem galeras que... o rolê explodiu de repente. Como eu te disse, eu tô passada. Eu sou passada, né? Não é por idade, é por outra coisa. É por outra coisa. Eu vejo que hoje a perspectiva trans, ela tá aí, né? Ela tem uma visibilidade, ela tem até uma assimilação pelo mercado forte, né? E é isso. Eu acho isso era inevitável, como quase tudo que venha a se produzir e tenha força na vida concreta das pessoas. Isso é inevitável, a assimilação das formas, tá? Das formas, não da vida, mas também esse é o poder do capital, conseguir fazer a assimilação da vida das pessoas e convertê-las em forma. Esse é o perigo. Então, você quer que eu cite nomes, é isso? Você quer que eu fale de pessoas? Bom, vou falar quem me afeta. Quem me batizou na performance foi Elton, Sara, Panambicha, Felipe Espíndola, junto com o amado Barriga Piercing, Barriga Punk, Body Piercing, num ritual de suspensão. Essas pessoas me batizaram. O trabalho de Elton, a vida dessa bicha, tem uma ressonância forte, tem uma ressonância bem forte. Enquanto corpo negro, enquanto corpo trans, enquanto alguém que vivencia agora também a transternidade, como essa bicha diz, ou pan-eternidade, né? Teve agora uma cria aí também. Então a gente entende? Eu acho lindo eu falar dessa pessoa porque
tá em contato direto com a minha vivência. Contato direto no sentido de que a gente compartilha coisas, ter uma cria, ter uma percepção ética e estética da vida que tem conversa, a questão ancestral, da questão da superfície do nosso corpo, da nossa cor, que a gente traz, a questão do trabalho, enfim. É uma pessoa que me afeta. E as coiotes, todas, de forma a me desfazer em vários aspectos, de forma a me romper um grau de civilização na vivência. Tem água aí? As coiotes todas maravilhosas. E aí nas coiotes tem algo especial. Tem algo muito especial nessas bichas. Que, bom, a gente vivenciou coisas profundas juntas, né? A gente vivencia o cotidiano. E a gente vivenciou questões, porque assim, quando eu escrevi Bicha Pobre, eu já estava no processo de estar indo para um outro rolê, o rolê da terra que é o que eu estou vivendo hoje. Viver a roça, rolê agroqueer, essa pegada. Então, o final da música fala isso. Você lembra o final da música? Vou para a comunidade construir o corpo livre sem normatividade com crianças e idosos. E um pé de igualdade. Eu diria muito mais outras coisas sobre esse final hoje. E eu vi que essas bichas, elas afetivamente, mitologicamente, na minha mitologia pessoal, eu sinto que eu passei bastante. E elas, na minha história, é um delírio isso, tá? Isso é uma viagem. E eu me permito dizer isso, com muita tranquilidade. Eu sinto que as bichas... Eu sinto que naquele momento histórico, estava se produzindo uma parada que era pra dar um anarcofunk que ainda era muito fraco, ainda, né? Aí eu chego com essa coisa queer no anarcofunk, mas é esse momento que eu digo que ainda era muito fraco, porque depois as coiotes vêm e elas acabam com o anarcofunk. Eu digo das nossas relações, né? Elas acabam com o anarcofunk. Por quê? Porque é um transbordamento, é muita potência. Foda. A machulência do anarcofunk não resiste. Maravilhoso. E aí elas, na convivência, graus de civilidade me foi confrontado e muito maravilhoso. Por isso que essa galera, eu sempre, não por nada, não é porque, é minhas amigas, não é só por isso, mas eita, cadê o Pito que tava aqui? Derrubei. Derrubou, é? Sim. Eu vou sempre falar bem dessas bichas, né? Porque é por uma questão ética, política muito forte. Que é o que essa galera bancou viver e banca viver, bancou, eu digo, porque o Coletivo Coiote era uma proposta de vida. Assim como o anarcofunk, Caos Butô, que traz uma proposta ética estética, uma proposta de vida, um modo de vida, não é uma linguagem artística, o Coiote é a mesma coisa. Então assim, os limiares que essa galera foi, no experimento que durou um tempo, coletivo, e
que eu compartilhei em alguns momentos, que eu consegui compartilhar, porque era muita potência, e também, enfim. Coletivo Coyote. Quem mais? Quero citar um caso diferente, de alguém que eu não conheço. A Jupe do bairro, Jupe Pires. Não conheço essa bicha, mas acho o som dela foda. Atenção aí, hein? Eu curto o noise da Jupe. O noise da poesia, o noise da construção estética sonora. E eu fui descobrir o álbum dela recentemente, o álbum de 2005. Fui descobrir, acho que tem uns 2, 3 anos no máximo. E fui ver que tinha uma ressonância, né? E não se assustar com as bichas, pobres, pretos, sou gueto. Nossa, foda. E tocou de um jeito assim, né? Porque tem essa egrégora que se criou da bicha preta, né? Tem a Linda Quebrada, né? Outra pessoa que eu não conheço. Tem a Linda Quebrada. Tem uma narrativa. A Jupe. A Mogli. Bicha Preta Pobre, Vadia Degenerada. Sinto que tem muito encontro aí, embora a gente não se conheça. Então, é louco essas coisas que se criam também no ar, assim, né? Eu acho muito doido essas coisas que pulsam junto, porque é isso, olha o momento que a gente vive, né? Olha o momento que a gente vive. Hoje, por isso que eu falo que tô passado, eu saio na rua, vejo, gente, olha, nossa, olha essa galera na rua, olha essas estéticas, olha essas existências, olha essas discursividades. Caralho. Morei um tempo em BH, lugar super caretinha, de repente, várias bichas pretas na rua. Várias. Babadeiras, assim. Então tem uma coisa do espírito do tempo, né? A Jupe tem uma coisa muito forte, a Linha eu não conheço também, mas é uma bicha que é inevitável não saber dela. Ela é uma diva pop, né? Maravilhosa. Uma pessoa que eu amo, uma pessoa que eu acho que é na verdade antes de eu conhecer também, quem me trouxe queer na vida, que é a Pedra Solange. Essa é a fada madrinha, na verdade, das bichas pretas, né? Eu até me emociono, assim, com essa bicha, porque é maravilhosa. Eu conheci Solange Tô Aberta, ouvi falar num rolê que as bichas fizeram em São Paulo em 2008. Queer Fest. Uma galera anarquista daqui de São Paulo, Espaço Intrópio. E eu ouvi falar, não fui ver o rolê. Pirei assim, falei, nossa, que é isso? Aí fui ver os vídeos, caralho. E isso que me levou depois para essa história de anarcofunk. Porque assim como essa coisa da bicha preta, o anarcofunk, eu tava dando um rolê no Pará em 2009, antes de conhecer o Chapolin, a Débora, que é a galera que cria o anarcofunk. Tecnobrega, pirei em anarcobrega e pensei em anarcofunk, mas só pensei. E aí no mesmo ano, no final do ano, conheci a galera, a Débora e o Chapolin, que falaram que estavam fazendo de anarcofunk. Eu falei, já é meu, vamos, bora. E aí já entrou eu comecei como bailarina na anarcofunk.
Eu já cantei também, enfim. Muito doido essas coisas, né? É magia mesmo isso. E aí a Solange, né? Então a Solange me deu foi muito referência. Muito referência. E é uma parceirona da vida, assim, que inclusive nesse processo de trabalho, de entendimento, me ajudou muito, né? Me ajuda pra caralho. Enfim. Quem mais? Eu acho que não tem ninguém mais que me vem agora. Bom, eu não estou no teatro há muito tempo. Eu acho que pra mim a coisa já cai no termo da representação. Sinceramente. Já acabaria com a questão aí mesmo. Mas enfim. Você pode representar. Qualquer pessoa pode representar qualquer coisa. Mas isso não importa, na real. Falando de uma questão bem existencial, que é no sentido da vivência. O que é que tá... Isso é muito, vai servir muito pro corpo da atriz, mas acho que talvez até pro processo de atroz, né? Pensar em termos técnicos mesmo, mas isso é além da técnica, porque é a vida. O que você está fazendo quando você está representando? O que é que você traz? Que corpo é esse? O que esse corpo traz? Em termos de potência, de criação, de vida, né? O que a gente vê no teatro na maioria das vezes, bom, não vou no teatro há muito tempo, mas o que a gente vê são mecânica, técnica, né? Não tem... Eu vou te lamber. Não tem intensidade, entende? Não tem vida, vivência. Nesse sentido, já está respondido também. Já está respondido a coisa. Qual que é a sua vivência de corpo? Não sou eu que vou dizer o que é ser trans. Mas qual que é a sua vivência de corpo? Não preciso dizer mais nada, né? Mas... independente da pessoa se identificar cis, essa é uma pergunta que tem que estar aí. Mas para você, de fato, para você entender essa potência, você tem que ser trans, tem que ser não, você tem que estar trans, tem que estar tem que ser um corpo transtornado, tem que ser um corpo dissidente, disforme. Não tem que ser como uma regra, mas ou até mesmo como uma condição para poder experimentar certo tipo de intensidade, de modos de vida, experimentação do corpo, das relações, se colocar no espaço. Eu acho que é algo que eu não sei quem são as pessoas também, mas me parece fadado ao fracasso, né? Se as pessoas aceitassem o fracasso, como na minha música, que eu posso cantar aqui também, acho que bafo essa música, se as pessoas aceitassem o fracasso, estivessem lidando com o fracasso da identidade, com o colapso dessa mesquinharia, dessa... como se diz, miséria que é a existência cisgênera. Desculpem, pessoas cis. Não, na verdade sem culpa. O lance é, se você quer experimentar cura queer, já dou o papo. Em breve estarei fazendo atendimentos, tá? Porque eu estou me formando como
terapeuta holística, então se as pessoas estivessem abordando nessa perspectiva do fracasso, da miséria, da sua própria miséria, se a branquitude estivesse olhando para a sua dor, no sentido da crueldade, da crueldade da miséria que é a sua existência. Olha a minha força. Veja essa postura. Por isso que eu faço questão de fazer esse vídeo também. Vida forte, né? Não sei se... pra mim é isso, não é pode ou não pode, não é isso. É isso que eu tô falando, é um processo, não sei o que eu vou dizer regras, mas acho que tá bem dito o que eu falei aí. Tá bem colocado o que eu sinto. Sai do museu. Tenta, pelo menos, sair do capital, porra. Tenta sair da porra da universidade. Tenta. Vocês estão cheios de privilégio, gente. Oxi. Volta pra casa quando quiser. Quando quiser. Saca? Vai experimentar. Vai experimentar. É isso que não tem. Experimento, vivência, tempo, maturação. Saca? Não acho nem que tem que ficar praticando, fazendo performance sempre, todo dia, seguindo o calendário, ficar seguindo pelo calendário do capital. É isso que mata a criação. Mamãe. A coisa é se a sua perspectiva é ético-política, né? O seu processo é experimental. Se você está pela revolução mesmo, vamos falar real, a gente quer revolução? O que a gente quer? O que a gente está querendo? A gente quer pagar as contas só, que já é muita coisa, não é pouco, é muita coisa. Hoje meu discurso é esse, eu quero grana. De vocês eu quero dinheiro, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. E me paguem. Não que eu mereça por mérito, mas veja, na boa, não vou me fazer de trouxa, sabe? De falsa modéstia mesmo. Eu valorizo muito o meu meio. Não tô falando de mim, não, tô falando das nossas, tô falando de você, das nossas, de quem tá na autonomia, no dia a dia, conversando, buscando, indo atrás, caçando, querendo saber quem quer, abrindo espaço para que as narrativas circulem. É isso, pra mim é isso a coisa. O fazer performático é a nossa conspiração, a nossa insurgência. E a gente também sobrevive disso, no capital, no capitalismo. A gente dialoga, né? A gente também... Eu não sei, pra mim, o quanto eu um dia vou conseguir realmente vivenciar, ganhar dinheiro disso, realmente, porque eu não sei se... Sei lá. Se meu tipo de proposta enfim, foda-se, também talvez isso não importe tanto, mas é isso. Tem pra dizer, tem coisas legais pra falar. Nesse processo todo, né, a gente tá na roça, a Isa, Sol, a Móvel, e a gente tá criando outras perspectivas, né? Estamos criando
a gente está nessa busca por autonomia, né? A gente já tá bem no processo da permacultura, vivenciando a permacultura, né? Não, Mag, deixa Quando eu falo que eu tô passada, é porque... Não, meu amor, aqui tá gravando aqui, ó. Eu quero. Tá gravando, meu amor. Quero. Porque a gente tá fazendo aquele vídeo. Essa aqui é outra fonte que vai gravar o áudio. Entendeu? Quando eu falo que eu tô passada, é porque eu não tô na cidade, entendeu? Eu vejo que o ritmo é outro, eu tô em outro ritmo. Eu tô no ritmo... Eu tô em outra, não tô na sua, nem tô na minha, eu tô na nossa, em devir. Ser humano em greve, de ser humano em greve, de ser humano. Permitindo vivenciar outro tempo, sabe? Não fico vendo muito, eu tento, né? Embora a gente faça muito isso, mais do que a gente queira. Vendo Facebook, notícias, eu quero viver o cotidiano, entende? E na medida que as demandas daqui a gente vai fazendo, né? Vai encontrando. Por isso que eu cito poucas pessoas, por isso que eu falo de coisas locais. Eu tento ser o mais local e sincero comigo mesmo, assim, com o meu processo de vida. Então, assim, a gente está na roça, desenvolvendo perspectivas de busca por compartilhamento, autonomia, né? Horizontalidade mesmo, transversalidade na conversa, nas práticas. Produzir economia, né? Criar redes para compartilhar nossas produções, como a gente está fazendo aqui agora. Criar rede para compartilhar a produção. Então a gente está muito nessa pira do que se convenciona dizer saúde. Não sei falar muito sobre isso. Eu me formei agora, né, em Hatha Yoga. Em breve estarei dando aulas de Hatha Yoga. Estou estudando filosofia do yoga. Isa está estudando medicina ayurvédica. A gente está muito no processo de trabalho. Eu não terminei o colégio, enfim, não tenho diploma de nada. Agora eu estou buscando uma formação dentro do capital e a arte está aí nisso também. E a minha escolha de vida né? O que me vem, o que me aparece enquanto trabalho e forma mesmo social, é ser permacultora, artista e terapeuta. Então a gente está articulando um tanto de coisa em torno entre essas egrégoras. E aí dentro disso vem toda uma história do profano queer, né? Que já é o processo da vivência ritual, já é o processo de ritualização. Performance ritual, profano queer, agroqueer, né? Pensar então a vivência da roça a partir da perspectiva de uma bicha não binária que está na roça, outra sapatona, criança não binária, a galera que cola em casa, né? Nossas amigas. Isso é algo muito, muito interessante desse processo de criar uma base mesmo de sustentação, de força daquilo que é mais próprio, autonomia daquilo que é mais básico, cuidado da terra, cuidado da água, cuidado com as pessoas, né? O manejo dos recursos, compartilhar os excedentes. Então a gente está articulando isso, assim, pensar essa história da Terra, pensar a existência
que não é urbanocêntrica, eu sair da cidade, pensar em ancestralidade. Não que a ancestralidade necessariamente seja relacionada a isso, porque eu falo de ancestralidade sem origem, né? Mas enfim, isso é uma coisa, é isso. Eu acho que isso é um momento que eu tô agora, de estar articulando essa história, um processo de cura mesmo, em todas as esferas possíveis. É uma conversa complexa, bem complexa. Quando eu falo de cura queer, eu tô falando sério. E eu tô sempre brincando, eu tô sempre jogando com as palavras. Não nos levemos a sério a ponto de resignar, tá? Mas é isso, eu tô falando sério, tô vivenciando, praticando e é isso. Acho que isso é uma coisa. Outra coisa que pode vir nos créditos, assim, pode ter blocos também, porque sobre as experiências, as práticas na rua. O bloco livre reciclado, é muito importante falar disso, que é o bloco que a galera fazia no Rio de Janeiro. Começou na porta das ocupações urbanas, como resistência ao desalojo, né? Panfletagem, chamar atenção, causar, noise. E se tornou um bloco que saía uma vez por mês e fazia também outras ações, outros tipos de ações pontuais também. Uma vivência foda, né? Escolha do bloco, convergia aí galera do Museu de Colagens Urbanas, Felipe Espíndola, Sara Panambi, né? Rafa e Sofia, galera do Coletivo Coyote, né? A Gilda, a Bruna, a Marcinha chegou depois nessa época também, Renato Luiz, entre tantas outras pessoas, galera do Narcofunk, né? O Chapolin, que é a pessoa que é um homem negro cis, né? Que ele criou essas linguagens, a Narcofunk, Bloco Reciclato, não é artista trans, é um artista que me toca muito também, eu acho importante falar também do Chapolin. Foi um parceiro na vida, nesse processo com a Narcofunk também, e uma pessoa que tem muita facilidade em criar formas, saca? E jogar na mão da galera. Mas enfim, o bloco, Exército de Palhaço, que é parecido, né? A galera no meio das manifestações, lidando com várias situações, várias histórias, fazendo intervenções pontuais também. Ah, mas eu já tô viajando, não, chega, estou viajando. Já foi, pode parar, pode parar.